Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, para mim, esse é um dos maiores evangelhos no sentido de nos tirar da situação a qual nós estamos no momento, seja qual for a situação. O que significa isso? Nunca nos conformemos com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, com aquilo que de fato nós estamos vivendo. Para Jesus, o Senhor da vida, nós ainda iremos desenvolver muito mais do que o somos. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. E ainda não iremos desenvolver aquilo que de fato o Senhor preparou para nós. Que na plenitude nós iremos viver. Mas neste mundo, Jesus quer, gosta e age como Deus, como exemplo, se nós tomarmos o exemplo desse cego. O cego, aqui no Evangelho, filho de Timeu, o cego chamado Bartimeu. O que significa isso? Um nome, uma vida, uma situação presente que nos ensina que pode ser mudada, como a sua, a minha, de todos nós. Nós temos a oportunidade de crescer muito e ainda é pouco diante do que o Senhor quer para nós. Deus é abundância, muito mais do que merecemos, Ele nos dá muito mais. Sempre irá nos surpreender a cada instante de nossas vidas. Claro, é evidente que o Evangelho fala que o requisito para esse crescimento, muito mais do que nós imaginamos, e que pode nos deixar atordoados, porque como pecadores nós dizemos, mas merecer tudo isso? Então vejam, no final do Evangelho diz: ele, o que era cego, recuperou a vista e seguia Jesus. Aqui o seguimento não é só seguir aqui passo a passo Jesus, mas segui-lo no sentido de uma nova vida. Seguir a Jesus como sentido da vida. Não só no sentido físico, passo a passo atrás de Jesus, mas no sentido de saber o centro da vida. Esse é o seguimento.
Essa é a raiz do seguimento. Seguir a Jesus sabendo que Ele é o sentido primeiro da nossa existência. E aqui diz todo o contexto desse avançar nessa proposta permitida por Jesus. Vejam que ele não precisaria fazer nada disso. Jesus poderia passar por ele, estender a mão, não precisaria nem tocar, estender a mão e dizer, fica curado. E assim passar em todos os doentes e fazer isso. Deus não quer isso. Deus não faz isso. Deus quer a nossa contribuição. Deus quer a nossa cumplicidade. Ele quer saber se você quer, de fato, ser curado. Se você quer viver intensamente. Se você quer realmente ir adiante. É isso que Deus quer saber. Por isso que Jesus perguntou, o que tu queres? O que tu queres que eu faça por ti? Senhor, que eu veja. Todo mundo já sabia disso. Todo mundo já sabia que aquele cego, o que ele mais queria era ver. Então Jesus disse, a tua fé te curou. Que assim seja para você, para mim, que a fé que você tem em Deus possa nos dar uma reviravolta, nos curar e nos fazer novas pessoas, seguindo o Salvador. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.